Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos fartura, paz, justiça de Deus, vitória, livramento na tua casa e na tua família. E oramos também para que todo aquele que está doente seja curado por meio de Jesus Cristo. Sim, em nome de Jesus declaramos saúde sobre o teu corpo físico, do alto da cabeça à planta dos pés. Leva embora, Senhor, toda a ansiedade, leva embora toda a depressão, leva embora toda a angústia, toda a dor da alma. E nós cremos, Jesus, que tu cura. Nossa fé está em ti. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração e pedimos o teu agir sobrenatural, o teu liberar, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Oramos também para que a paz de Jesus Cristo entre na casa dessa pessoa. Leva embora o medo, Senhor, a dúvida. Leva embora, Senhor, as perturbações e que esse lugar seja visitado pela glória e pela mão poderosa do nosso Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa palavra, receba essa oração em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho. Eu estava em Novo Hamburgo e eu estava saindo da igreja que eu estava ministrando, e quando eu saí pela porta, um casal me para e eles relatam para mim a transformação que houve na vida deles. Estavam para se separar, não havia mais solução para aquele casamento, e através de uma oração, através de uma palavra profética que foi liberada na oração, Deus restaurou a vida desse casal. Por isso eu quero dizer para você que está me ouvindo, mesmo que você esteja com seu casamento em chamas, podemos dizer assim, que as coisas não estejam bem entre vocês, Deus tem o poder de restaurar. Eu recebo centenas de pedidos de oração em favor do casamento, em favor da família. E o que eu tenho para dizer para você é que Deus pode colocar a mão e pode mudar completamente a situação. Por isso, confie em Jesus, busque a Deus, porque Ele tem o poder. E se você tem um testemunho para nos contar a respeito de um milagre, a respeito de algo que Deus tem feito na sua vida, mande para o nosso pessoal o seu testemunho, porque os testemunhos glorificam a Deus e edificam a fé das pessoas. As pessoas precisam saber que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura, para a transformação de realidades. Por isso, coloque a sua fé em Jesus. Eu quero dar uma puxadinha de orelha aqui, com muito amor e com muito respeito. É tempo de nós nos dedicarmos mais a buscarmos a Deus. Tem muita coisa que pode estar roubando a gente da presença de Deus, está mudando as nossas prioridades. E quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a Bíblia diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Dê uma prioridade para Deus no seu dia, dê uma prioridade para Deus na sua noite e coloque Deus à frente das coisas, para você ver se não vai melhorar as coisas. Amém? E você que está entrando aqui nessa oração, inscreva-se no canal, você que não é inscrito ainda, vamos caminhar juntos. Existe um propósito dessa oração ter chegado até você, e eu quero pedir a cada pessoa que já nos acompanha, que já faz parte dessa família de oração, dessa família profética, que você compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder essa oração, porque Deus vai falar muito com você agora. Amém? Então compartilha, manda nos grupos, manda para o máximo de pessoas em nome de Jesus. A palavra de hoje é: quando o silêncio se torna a sua maior arma. É sobre isso que nós vamos falar.
Eu quero compartilhar dois textos com você. O primeiro é Salmos 4:4, que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. O que a Bíblia está dizendo é que antes de você reacionar, antes de você reagir, descansa o teu coração, reflita sobre isso e depois disso, fique em silêncio. Porque se cada situação que existe contra nós, nós reagirmos, isso vai ser um problema para a gente. Porque nem sempre estamos prontos para reagir da maneira certa. E pior do que não reagir, é reagir da maneira errada. Reacionar da maneira errada, se posicionar de forma errada. Então, você tem que reagir. O silêncio é uma reação. O silêncio é uma reação. As pessoas pensam que o silêncio é uma omissão. Não, o silêncio é uma reação. É por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus e caminhar com sabedoria. Em Lucas 5,16, diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele não ficava sempre falando, ele não ficava sempre se defendendo, ele não ficava sempre tentando convencer os outros. Ele se retirava, ia para lugares solitários e ali ele estava a sós com Deus. Então Jesus nos mostra que o silêncio é uma arma muito poderosa. Quando você escolhe permanecer em silêncio, especialmente diante de críticas, fofoca, negatividade, você está enviando uma mensagem poderosa. Uma mensagem não para os seus adversários, mas no mundo espiritual também. Seu silêncio diz: não serei abalado, não serei influenciado, porque sei quem sou e de quem eu sou. Quando você sabe a sua real identidade, você não fica preocupado com aquilo que falam, com aquilo que dizem, com aquilo que se levanta contra você, porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é, você sabe o que Deus colocou na sua vida e você não tem o que temer. Quando as pessoas tentam te derrubar com palavras, elas estão esperando uma reação sua. Elas estão esperando que você desça ao nível delas. Mas isso é perigoso, porque se você descer ao nível delas, você coloca em xeque aquilo que você acredita e até mesmo a sua identidade. É por isso que nós temos que, como diz o salmista no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no alto, fixos no alto. Tem gente que se alimenta do drama, do caos que criam, na esperança de arrastar você para o mundo deles. Não pense você que tem gente que não se alimenta do caos. Tem gente que se alimenta do caos para se vitimizar. Tem gente que se alimenta, sabe, daquilo que você fala para depois ter o que falar de você. Então, as pessoas estão observando as nossas palavras. As pessoas estão nos ouvindo. E quando você reage mal numa reunião que você está, quando você reage mal, até mesmo dentro da sua casa, quando, sabe, você é confrontado ou você é desrespeitado, se você não agir da maneira certa, você torna a situação pior. Então, de repente, você vai pedir uma coisa para o seu filho e o seu filho vai reagir negativamente e você, como não quer perder a briga, você vai querer gritar mais alto e depois você pode ficar, sabe, em maus lençóis, porque vem o bate-boca, daí vem a esposa ou o marido e se mete também, e aquilo que era para ser paz se torna uma zona de guerra. É por isso que o silêncio atrapalha o plano de quem está perseguindo ou de quem está atacando você. Mata as intenções deles. Seu silêncio não é fraqueza.
Quando você é ofendido por uma pessoa, até no trânsito, e você se mantém, sabe, em silêncio, você não reage, você está enviando uma mensagem, porque as pessoas sempre vão querer que você responda. Sempre. Sempre as pessoas vão querer que você reacione. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu ensinei isso para minha filha pequena e até hoje ela fala isso. Pai, bravo eu posso ficar, né? Eu disse: sim, brava você pode ficar, mas você não pode pecar. Porque se você abrir a boca quando estiver com raiva, você vai acabar pecando, você vai acabar falando coisas que depois você vai se arrepender. Por isso que o silêncio é força sob controle, é a capacidade de você se manter em paz quando tudo ao seu redor grita por uma resposta. É por isso que o caminho da oração que Jesus nos ensina é sempre o melhor caminho. Porque na oração nós desarmamos a nossa alma. Então imagine a sua alma como uma bomba relógio que está prestes a explodir. Falta 10 segundos para explodir. Então 10, 9, 8, 7, 6, está pronto para explodir. Mas você sabe que se você ir para a oração, Deus vai desarmar aquela bomba dentro de você. Deus vai desarmar aquilo que está prestes a explodir dentro de você. E isso não funciona só em relação à raiva, à irritação. Não, isso também funciona, sabe, quando estamos tristes ou quando estamos depressivos e que a gente tem vontade de reclamar, tem vontade de culpar os outros, tem vontade, sabe, de achar alguém que é o culpado pela nossa dor, que é culpado por aquilo que nós estamos passando. Mas quando você sabe o caminho da oração e você se mantém em silêncio, você chega na presença de Deus e o esquadrão antibombas do céu começa a trabalhar em você. O próprio Deus começa a desarmar aquilo que estava prestes a explodir dentro de você. É por isso que alguns dizem que a oração é a respiração da alma. Porque a nossa alma, ela consegue respirar em oração. Quando você aprende a usar o silêncio como uma arma, é saber também que nem toda batalha vale a pena ser travada e nem toda crítica vale a pena ser respondida. Às vezes a melhor resposta é a ausência de resposta, é manter o silêncio, é manter a calma, porque isso vai demonstrar quem você é. Isso vai demonstrar o que está aí dentro de você. Não dê a eles a satisfação da sua energia. Você tem coisas melhores para fazer. Você tem lugares mais altos para ir. E tudo que o diabo quer é que teu dia acabe com uma briga. Tudo que o diabo quer é que você e a sua família durmam brigados. Tudo que ele quer é tornar a igreja, que é o lugar que você gosta de ir, um lugar, sabe, terrível para você ir, porque lá você acabou brigando com as pessoas, lá você teve N desacertos, tudo porque você não soube se manter em silêncio diante de certas coisas. Daí você diz assim: não, mas eu não posso ser omisso. Mas você pode ser sábio, você pode ser inteligente, você pode se acalmar antes de falar. Quantas coisas nós resolveríamos no nosso trabalho, na igreja, na nossa família ou até mesmo com nossos opositores se soubéssemos sentar e conversar. Mas as pessoas não querem dialogar, as pessoas querem que, na verdade, tudo exploda. Elas querem que o clima fique tenso, elas querem que as coisas fiquem fora de controle. Por isso, você, quando se mantém em silêncio, está demonstrando que confia no poder de Deus para lutar as suas batalhas e que tem fé em um plano de Deus que não pode ser frustrado por meras palavras. No final, seu silêncio dirá muito mais sobre quem você é e de quem você é. Será um testemunho do seu caráter, da sua resiliência e da sua fé inabalável. Quando nós escolhemos permanecer em silêncio diante da negatividade ou das críticas, estamos demonstrando uma resiliência notável, que é o que a maioria das pessoas não tem hoje.
As pessoas não sabem suportar nada. As pessoas, na verdade, elas querem brigar, se xingar, elas querem descer o nível. Mas o seu ato de silêncio transmite uma mensagem clara de que você é inabalável, e inabalável em suas crenças e em seu senso de identidade. Por isso, mantenha-se firme naquilo que você acredita. E mais, muitas vezes o problema, quando ele aparece, não vai se resolver discutindo, mas vai se resolver num clima mais ameno, num ambiente mais tranquilo. Você já experimentou, sabe, não reacionar quando algo está errado dentro da tua casa, mas, sabe, pegar as coisas mais calmas para então depois conversar ou tomar um café com as pessoas da sua casa, resolvendo as coisas? Nós não podemos resolver tudo à base do grito, à base da violência, à base, sabe, do descontrole emocional. O descontrole emocional vai fazer você fazer coisas fora do limite, vai criar marcas profundas nas pessoas da sua casa e também nas pessoas ao seu redor. Por isso, críticos e antagonistas, frequentemente eles vão tentar envolver você em conflitos, criar dramas, na esperança de uma reação. Mas a sua escolha de permanecer em silêncio não é um sinal de fraqueza, mas sim uma profunda demonstração de força e de controle emocional. O silêncio também permite que você evite conflitos que não valem o seu tempo e a sua energia. Eu tenho para mim que nós não podemos destruir a nossa paz. Porque tem pessoas que tudo que elas sabem é viver tensas, é viver brigando, é viver discordando, é viver em intrigas. Ela não sabe viver em paz. Então, por onde ela passa, ela tem que levar a atenção dela. Ela já passa 8, 9 horas do dia, 10 horas do dia dela trabalhando, tensa. E quando chega em casa, as coisas têm que ser intensas, porque ela não sabe ficar quieta. Ela só sabe reacionar, ela só sabe brigar, ela só sabe discutir. Você vai ter que aprender que o silêncio é uma das armas mais poderosas para vencer uma batalha, para vencer uma guerra. Optar pelo silêncio é uma forma de você priorizar a paz. Ajuda a manter uma postura calma, serena, evitando o caos e a turbulência que frequentemente acompanha o comportamento reativo. Então mantenha-se firme em Deus, aprenda a analisar as situações, aprenda a falar depois e a buscar a sabedoria de Deus para falar também da maneira certa ou esperar. A Bíblia diz: há tempo de falar e há tempo de calar-se. Há tempo que você tem que se posicionar, mas há tempo que você tem que ficar quieto. Por quê? Porque tem certas coisas que você vai vencer com a sabedoria divina. Por isso, a Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 1, verso 5, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Sabedoria, gente, sabedoria. Nem tudo é batalha espiritual. Tem coisas que é falta de sabedoria divina, falta de gestão de conflito, gestão de crises. Tem gente que não sabe tomar a decisão certa diante das dificuldades. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você. Pratique a lei do silêncio e você vai ver como vai ser bênção para a sua vida e para a sua casa. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Quero declarar o Salmo 91. Tenho alguns anúncios muito importantes. Domingo agora eu estarei ministrando aqui em Alphaville. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo, em especial, eu tenho uma palavra não só profética, mas eu estarei também no final, estarei ungindo os doentes e orando por eles. O Senhor tem colocado muito no meu coração isso, orar pelos doentes, sabe? Orar por aquelas pessoas que estão aflitas. E detalhe, não vou orar apenas por aflitos ou doentes fisicamente, mas também por pessoas que estão aflitas emocionalmente. Então, nesse domingo, nós vamos orar por pessoas que estão passando por problemas emocionais, que estão passando por crises, certo?
nesse domingo vamos fazer uma oração especial de cura, porque quem cura é Jesus, amém? Mas Ele nos mandou orar, então eu creio que Deus opera milagres. Então convido você nesse domingo estar conosco, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também, semana que vem, eu vou começar o nosso treinamento profético dentro da Academia Quino Global. Eu vou ficar 2 meses dando esse treinamento, falando sobre o profético, sobre o dom de profecia, falando sobre a importância de você ter discernimento espiritual, certo? Vai ser maravilhoso e eu convido você a estar junto conosco. É exclusivo para quem é aluno da Academia Quino. Se você não é aluno, o link está aqui na descrição, ou você vai direto no meu site e ali você pode se tornar aluno da Academia Quino Global. Amém? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, quero pedir para você deixar sua curtida nessa oração, a compartilhe, tem alguém próximo de você que precisa desse compartilhamento. Por isso, manda para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa, derrama da Tua graça sobre essa família, livra do mal, livra do laço do diabo, do laço do passarinheiro, que caia por terra todo o plano do inimigo, que intenta contra a vida dessa pessoa, que intenta contra a sua casa, que intenta contra o seu lar. E nós clamamos por justiça divina. Tu és o juiz de toda a terra e colocamos toda a injustiça diante de Ti. Colocamos toda a maldade diante de Ti e te pedimos, ó Deus, faça justiça em nosso favor. Tu és o Deus que faz justiça e nós cremos, ó Deus, que o Senhor está ouvindo e está vendo tudo aquilo que está contra nós e te pedimos a Tua intervenção. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está agora nessa oração junto comigo. Livra ela do mal, livra ela do laço do diabo, livra ela, Senhor, da peste perniciosa, da maldade. Nós declaramos agora, Pai, a vida de Deus tocando em cada pessoa agora, que toda enfermidade vá embora, que toda dor vá embora, que tudo aquilo que tem atacado a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, renda-se agora, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus, eu sei que Tu tens todo o poder de operar um milagre. Eu oro por mulheres que não conseguem engravidar. Eu oro, Senhor, por pessoas que têm problemas de nascença. Eu oro, Senhor, por todo tipo de problema e declaramos saúde, apresentamos diante de Deus e Te pedimos milagres, Jesus. Sim, pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu toque agora. Senhor, envolve essa pessoa do sobrenatural, que a nuvem da glória, a nuvem da presença de Deus toque na vida dessa pessoa, tira dela, Senhor, toda amarra, tira dela toda prisão espiritual, toda opressão, tudo aquilo que vem contra ela, que saia agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a ela,
dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro para que as brigas cessem, as confusões cessem, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela, em nome de Jesus, caia por terra. Senhor, dá vitória a essa pessoa, abre as portas na vida dela e libera do teu sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Eu também apresento a Ti, Pai, tudo aquilo que não foi resolvido no dia de hoje, toda a pendência, todo o desafio, tudo aquilo que essa pessoa está pedindo para que haja uma intervenção, coloca a tua mão agora, Pai. Nós oramos por milagres, nós oramos pelo extraordinário, nós oramos por maravilhas, nós oramos por céus abertos, nós oramos por restituição total e completa, e que a paz de Jesus Cristo entre abundantemente na vida dessa pessoa e na sua casa. Senhor, é Tu quem luta por nós. Por isso, Pai, permaneceremos em silêncio e confiamos na justiça divina. Usa, Pai, usa pessoas, usa, Senhor, lugares, usa, Senhor, situações para nos abençoar. Entregamos tudo a Ti e pedimos a doce paz do Senhor sobre nós. Amém e amém. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus trará rompimento em meio a tudo aquilo que luta contra você. Deus abrirá um caminho para você. No nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que a bênção, a paz, a alegria, a força do Senhor está sobre ti e sobre todos da tua casa. Oramos por proteção divina. Que seja quebrada agora toda obra de inveja, de maldade, de difamação, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária. E que toda oposição espiritual contra a tua casa, contra teus projetos, contra a tua empresa, seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, nos encha de amor, nos encha de misericórdia, nos encha de bondade, para que nós possamos viver de forma leve, de forma pacífica aqui nessa terra. Espírito Santo de Deus, nos conduza segundo o teu propósito e segundo o teu querer. Colocamos tudo diante de ti e pedimos o teu favor. Pedimos que a unção do Espírito Santo esteja guiando a nossa vida. A unção do Espírito Santo esteja sobre nós. E também oramos, Pai, apresentando toda a carta para Deus, no nome de Jesus Cristo. Colocamos diante do Senhor todo pedido de oração, toda a oração específica que está sendo feita em favor da família, em favor da saúde, em favor da união, em favor, ó Deus, dos projetos pessoais, das realizações, daquilo que está sendo trabalhado, no nome de Jesus Cristo. Apresentamos tudo diante de Ti e pedimos, Pai, traga respostas, traga livramentos, traga saúde, traga força, traga um ânimo novo, Senhor, e tira toda perturbação e opressão. No nome de Jesus nós damos ordem para que toda ação maligna bata em retirada, retire-se no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, e eu quero expressar a minha gratidão, ó Deus, a Tua presença, a Tua gratidão pela direção do Espírito Santo em nossa vida e pela justiça do Senhor em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Graças te damos, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus e depois eu estarei orando por você. E hoje nós vamos orar pela paz. Nós vamos pedir a paz de Deus. Então, no final, nós vamos orar para que essa paz ela entre no teu ser, ela entre na tua casa, ela entre dentro da tua empresa. Porque o que eu mais ouço são pessoas dizerem para mim, dentro da minha empresa é um caos, é brigas, é confusões, é gente que não para, é conflitos, é bagunça. Bem,
você precisa da paz de Deus. Essa paz Jesus Cristo tem para nos dar. É a paz que excede todo entendimento, porque ela vai além das circunstâncias. Porque tem gente que só tem paz quando está com dinheiro no bolso, só tem paz quando está realizando um sonho, só tem paz quando as coisas estão dando certo. Mas quando acontece qualquer desnível da vida, ela já volta a ter perturbações, ela já volta a ter preocupações que de alguma maneira estão arremetendo ela para baixo. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra: aprenda a agir sem deixar nada lhe incomodar. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem para a maioria das pessoas, porque elas não conseguem se mover enquanto tem coisas lhe incomodando e lhe perturbando. Eu quero mostrar para você um versículo bíblico, Provérbios 16:32, que diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para você que ter longanimidade, ou seja, estar em paz, e uma paz longa, procurar estar em paz, é a melhor coisa. A Bíblia diz também: bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Isso é uma promessa de Deus, ser manso, ser pacífico. Tem promessa, a Bíblia chama de abençoado, porque certamente você ser manso, você ser uma pessoa pacífica, isso vai trazer resultados para a sua vida. Até porque eu creio que as bênçãos de Deus na nossa vida, como eu ministrei na oração da manhã, as bênçãos de Deus, elas trazem paz na nossa vida e não trazem dores, não trazem perturbações, porque a bênção também está ligada à paz. Não permita que as circunstâncias que você está vivendo ditem a sua paz. Então, mesmo que as coisas estejam bem, não é isso que me dá paz. E se as coisas estiverem mal, eu tenho que ter paz, apesar de as coisas não estiverem tão bem. Porque você já ouviu aquele ditado que quando o problema financeiro, as dívidas, entram por uma porta, uma família, o amor sai pela outra porta? Porque toda pessoa que condiciona a sua paz às circunstâncias, ela é uma pessoa que a qualquer momento ela pode desestabilizar. A qualquer momento ela pode, ir para o fundo do poço, porque ela está muito conectada às circunstâncias e não à paz de Deus. A paz é um estado de espírito. É a paz que Cristo tem para nós. Não são as circunstâncias favoráveis que vão me dar paz. E é isso que o mundo tem trocado. Ele tem trocado momentos de paz por uma paz duradoura que só Jesus Cristo pode dar. Quando você aprende a agir como se nada o incomodasse, não significa que você está ignorando a realidade das coisas, mas significa que você está se elevando acima dela, através da sua fé em Jesus, através da sua fé na palavra, através da sua fé que as coisas darão certo, através da fé que Deus é o seu defensor e que nenhum mal pode lhe atingir, e que você está guardado por Deus, que você está na palma das mãos de um Deus vencedor. Domínio próprio não é apenas uma questão de educação, é uma disciplina espiritual, é uma arma secreta que nós devemos usar. Quando você aprende a se controlar, a se dominar, é por isso que lá no texto de Provérbios diz que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Porque a pessoa longânima, ela vai sempre buscar a paz, do que aqueles que acham que só tem paz com guerra. Só tem paz com guerra. E, na verdade,
Você precisa viver a paz, independente de qualquer outra coisa. Seu maior poder nunca estará em reagir, mas em permanecer. É por isso que Jesus disse: te baterem numa face, oferece a outra. Permanecer como? Permanecer confiando em Deus. Isso não significa que você não tenha que fazer nada, certo? Mas isso significa que você não vai perder a sua paz, mesmo que você esteja enfrentando oposição. Porque algumas pessoas pensam da seguinte maneira, que paz é você não fazer nada. Ao contrário, é você tomar todas as medidas necessárias sem perder a paz, sem perder a alegria. Nós vivemos num mundo agitadíssimo, mas nós temos que aprender que apesar das agitações, das águas turbulentas e de tantas coisas que aparecem no caminho, nós precisamos viver num estado de constante paz, porque estamos conectados em Jesus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Você já ouviu alguém dormir tranquilamente numa tempestade? Sabe aquelas tempestades onde tem raio, onde tem ventos fortíssimos que parece que vai arrancar o telhado da casa? Sabe aquela tempestade onde o vento ele urra? Bem, a Bíblia diz que um homem conseguiu viver em paz e dormir mesmo em uma tempestade. Em Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 40, eu quero ler essa passagem para você. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você já passou por uma turbulência forte no avião? Não é uma sensação boa. Aqui, a Bíblia diz que os marinheiros, os homens que eram pescadores, que eram experientes com todo tipo de tempestade, de temporal, eles estavam apavorados, totalmente. E a Bíblia diz que começou a entrar água para dentro do barco. E eles se desesperaram, se descontrolaram. Não havia domínio próprio naquele momento. E então eles foram até Jesus e disseram: acorda, porque nós vamos morrer. E então Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. E a Bíblia diz que se tornou uma bonança. O ambiente mudou, a realidade mudou, tudo mudou. Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Por que ele estava tranquilo? Apesar, sabe, da tensão, apesar da perturbação. As tempestades, elas virão na nossa vida, mas nós temos que aprender a não nos desesperar. Jesus, ele não prometeu mares calmos, mas ele prometeu que a sua presença estaria conosco. A sua presença habitaria conosco. Isso faz toda a diferença. Em Isaías 26, no capítulo 3, diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Como fazer isso? Porque aqui está escrito que ele manterá em perfeita paz quando a sua mente estiver fixa nele. Eu estou crendo em Jesus, eu confio nele, ele não vai me desamparar, ele não irá me abandonar e eu irei sobreviver a toda essa tempestade. É um foco interno.
Lembre-se disso, é um foco interno, não é uma condição externa. Focar em Jesus, focar naquele que tem o poder de me guardar. Você não está lutando para consertar as coisas com as suas próprias forças. Você está se firmando na confiança, na fé em Jesus, na fé na palavra de Deus, que nunca falha. Você não precisa reagir com medo. Você não pode responder com fé e com medo ao mesmo tempo. O ponto de ação hoje que Deus está falando para você é: mantenha-se calmo, confiando em Jesus, porque alguma coisa boa Ele vai fazer. Deixa eu contar uma história para vocês a respeito de um empresário. Tinha uma grande empresa e começou a acontecer uma turbulência no mercado financeiro e eles dependiam muito da bolsa. E então todo mundo apavorado e empresas quebrando e gente torrando patrimônio para poder segurar as pontas. E esse homem, todo santo dia, ele fazia uma oração. Ele colocava a vida dele nas mãos de Deus, as suas decisões, e ele foi tomando uma decisão após a outra durante aquela crise, de maneira ponderada, confiando em Deus. Sabe, mesmo que o vento estava soprando forte contra a empresa dele, ele se mantinha confiando em Deus, fazendo suas orações silenciosas, até que toda aquela crise passou. Durou de 6 meses a 1 ano. E quando passou, um dos funcionários dele, que tinham mais acesso a ele, chegou e perguntou: como é que você consegue ter esse sangue de barata, de ser frio em um momento assim tão tenso que muita gente quebrou? E ele disse: porque eu aprendi a manter a minha fé em Deus em meio às dificuldades. Toda decisão que eu tomava, eu orava, para não tomar uma decisão emocional, não tomar uma decisão baseado, em todas as notícias que estavam chegando naquele dia. Mas eu tomava as decisões ignorando toda a tempestade e me mantendo em Deus. Você precisa focar em Deus. Jesus não silenciou a tempestade para impressionar os discípulos, mas para revelar uma verdade ainda mais profunda. Você sabe qual que é? A paz não se encontra nas circunstâncias, mas a paz está em Jesus. Diga comigo: a paz não está nas circunstâncias, mas está em Jesus. Ele não apenas acalmou o mar, como também expôs a tempestade que havia dentro de cada um daqueles discípulos. Há tempestades que podem estar dentro de nós. E essas tempestades que estão nos impedindo de ver quem está conosco, a presença de Deus. A presença de Deus está comigo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das perseguições, apesar da maldade das pessoas. A presença dele está comigo. E mesmo que, tenha entrado um pouco de água no meu barquinho, eu confio que Deus me susterá, que a sua poderosa mão me guardará. Por isso, não deixe a tempestade ditar o seu estado de ser. Não entregue sua paz aos problemas. Fale de paz quando o mundo fala de medo. E o mais importante, mantenha-se conectado àquele que o mantém em perfeita paz. Não por acaso, mas por uma escolha. Eu decido confiar em Jesus. E eu vou até o fim com Jesus. Então não importa o quão barulhenta está a minha vida, não importa o tanto de coisa que venha contra mim, eu creio que Deus é aquele que me sustenta. Ele está me segurando, Ele está no centro da minha vida. É uma decisão diária, intencional, de colocar a sua carne, seus impulsos, suas emoções sob a autoridade de Deus. Todos os dias, Paulo escolhia renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Provérbios 29:11 expressa dessa forma: o tolo dá vazão ao seu espírito, mas o sábio o retém em silêncio. Esse é o segredo: reter,
reter as emoções, confiar em Deus. Senhor, eu vou me acalmar porque Tu estás no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não sinta raiva, tristeza, decepção. Significa que você deixa essas emoções, você não deixa essas emoções influenciarem as suas decisões. Você aprende a parar, a respirar, a recuar antes de intervir, porque você sabe, Sua presença está comigo, não temerei. Diga assim comigo: Sua presença, Jesus, está comigo, não temerei. Essa é a palavra que eu compartilho com você hoje. Espero que essa palavra ela possa ter feito a diferença na sua vida e que você possa fixar o seu foco em Jesus, na palavra de Deus, e não deixar as tempestades, tumultuarem a tua vida, lhe destruírem. Você tem que se manter em Deus calmo, crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Por isso, cuide das suas decisões, porque as suas decisões, sim, decisões erradas, fora da vontade de Deus, sem ouvir a Deus primeiro, podem trazer um naufrágio, podem trazer um problema muito pior do que o que você está passando. Então confie em Jesus, mantenha calma antes de tomar as suas decisões e Deus lhe guiará em perfeita paz. Creia em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar nesse domingo. Eu estarei ministrando às 9 da manhã. Teremos 2 cultos, 9 da manhã e 18h30. Mas eu estarei no culto da manhã, onde teremos também Santa Ceia e será uma grande bênção. Anota o endereço aí para você estar com a gente. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero falar dos nossos livros. Eu não tenho só esses 2 livros, gente. Eu já escrevi 20 livros, todos eles relacionados ao profético, relacionado à voz de Deus, relacionado a ouvir, a ter intimidade com Deus. Nossos livros vão te ajudar e vão te abençoar, vão enriquecer a tua vida. Leia nossos devocionais, mas nunca esqueça que antes de pegar qualquer livro, seja o meu, seja o de qualquer outra pessoa, leia a sua Bíblia primeiro. Certo? Leia a sua Bíblia. E depois sim, daí você pega um livro, você pega um devocional e você ali vai pegar a direção para começar o teu dia cheio da graça, cheio da palavra de Deus. Às vezes, o que você vai passar no dia, você leu no início do seu dia. Deus falou com você, certo? Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. E se você não é aluno da nossa academia, vem se tornar nosso aluno. A academia aqui no Global tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu também estou ao vivo na academia segunda, terça e quarta, certo? E depois de entregar instruções, eu dou conselhos, eu tiro dúvidas ao vivo e tem sido algo tremendo. Você pode se tornar aluno da academia aqui no Global indo até o nosso site www.vinicius17.com.br. Quero pedir para você, deixa a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Você não vai se arrepender. Vai ser bênção na sua vida, pode ter certeza, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar?
Pega aí a sua carta para Deus, amém? E eu quero fazer um pedido a todos vocês. Domingo nós vamos encerrar esse propósito, certo? Domingo nós vamos encerrar. Restam 3 dias para nós encerrarmos esse propósito. Eu gostaria de lançar um desafio para você, de você estar comigo ao vivo, amanhã às 6 da manhã, às 18, no sábado e no domingo. Que você faça um esforço para estar ao vivo, para estar, sincronizado no mesmo horário. Mesmo que, eu sei que às vezes não é possível, mas se for possível, você estar ao vivo junto comigo, amanhã às 6 da manhã, às 18 horas, e no sábado e no domingo, que estamos agora no encerramento desse propósito da Carta para Deus, eu creio que vai ser muito importante. Então, se você aceita esse desafio, te espero amanhã às 6 da manhã, ok? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti toda a carta para Deus, toda a oração específica. E nós oramos pedindo respostas do Senhor, pedindo intervenção. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga a paz para dentro do coração de cada pessoa que está participando desse propósito, que está nessa oração. Meu Deus, que toda tempestade dentro deles acalme-se agora e que a paz de Jesus Cristo entre e comece a governar o interior dessa pessoa. Tira a perturbação, tira as opressões, tira a insônia, tira a aflição, tira os incômodos e traga a perfeita paz para dentro da alma, para dentro do coração, na mente dessa pessoa. Nós queremos firmar o nosso pensamento, o nosso foco em Jesus Cristo. Ele está conosco, sua presença está conosco, por isso não temeremos, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta, o Senhor está conosco e confiamos nele totalmente. Declaramos a Deus a nossa dependência total e completa de Ti. E no nome de Jesus Cristo repreendemos agora toda a seta de Satanás, todo o laço do passarinheiro, toda arma forjada, toda ação maligna. Nós dizemos, sai do caminho dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Jesus. Toque-a com Teu favor. E também oramos por justiça divina na nossa vida e na nossa família. Amém e amém. Amém. Que você possa compartilhar essa oração porque você foi abençoado. Compartilhe com outras pessoas. No dividir o pão, a multiplicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe essa oração e eu te espero amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais.